Olá, todo mundo! Olá, amigonautas, amigos novos, amigos de longas datas e de muitas batalhas e análises. Estou muito contente aqui de receber mais uma vez a Sibeli Laura, essa grande batalhadora aí, pesquisadora, denunciadora, que a gente já está nessa batalha aí, sei lá, já tem uns 4, 5 anos que a gente faz umas lives juntos, vai trocando informação. Então, estou muito contente de receber aqui para a gente falar de assunto aí sério, polêmico, mas muito necessário, né? A gente, né, que já combateu junto como é que é, o aceitacionismo do confinatório, picatório, mascaratório e todas essas coisas aí que a gente tem que, às vezes, evitar alguns termos, né? Mas todo mundo entendeu, né? Desde aquela época. E também combatemos muito os vendilhões do Templo do Brasil, os vendilhões do Brasil e tudo isso. Ela é muito conhecida por tudo isso aí também, né? Já fizemos diversas lives juntos, que está no meu canal, aquele que deletaram, né? Mas está tudo no Rumble. Está tudo no Rumble, todas aquelas lives que eu fiz com ela, né? Também com o Felipe Quintas e tudo mais. E depois, assim que der, assim que eu tiver uma conexão rápida, eu recoloco elas aqui nesse canal. Então, Sibeli, um prazer estar aqui com você. Aliás, antes de tudo, também queria agradecer ao Silvio, Ricardo Silvio, que fez essa arte aí fantástica, né? Esse banner aí, né? Ele está sempre também na divulgação e no apoio aí ao canal, né? Sibeli Laura e tudo mais. Então, Sibeli, diga aí, prazer receber você. O microfone é seu. Oi, João. Oi, telespectadores do canal do João. Oi, telespectadores do canal da Sibeli Laura, que eu sei que muita gente veio para cá. Se inscreva no canal do João, porque o João aí é um amigo de longa data, como ele mesmo já falou. A gente passou pelo perrengue da fraudemia, denunciando muita coisa que eu não posso falar aqui, porque eu não quero que essa live seja derrubada. E, enfim, a gente não combina em off, né? Tanto que a gente não tem 100% de pacificação, mas a gente dialoga muito bem e, nossa, que bom seria se todo mundo que não tem 100% de pacificação pudesse dialogar assim, né, dessa forma, tão complementar, tão enriquecedora. E é como eu falei lá no Facebook, né? Eu queria gostar de culinária, gostar de maquiagem, mas não. Cá estou para falar de um assunto extremamente polêmico, e é muito polêmico mesmo. Eu estou fascinada com este autor, que, por sinal, é francês. Eu já disse que eu estou apaixonada por ele, então o João pode fazer o favor de sair pela França atrás desse homem, porque, olha, faz muito tempo, João, que um autor não me fascina da forma como eu estou fascinada por este autor. Está falando de Laurent Guienot, né? Laurent Guienot, não é isso? Guienot. Eu tenho que aprender a falar o nome dele assim com biquinho, Laurent Guienot. Eu tenho que aprender, mas aqui eu vou chamar ele de Laurent, tá? Porque senão eu acabo me confundindo. Vou chamar ele de Laurent, já estou íntima ele já. Mas eu vou chamá-lo de Laurent, mas é esse daí, o Laurent Guienot, né? Isso aí. Laurent Guienot. Laurent Guienot. Falaram lá no meu chat, na minha live sobre ele, que era só falar Laurent Goiano, de Goiás. Esse Gui, a gente esquece, lê como se fosse esse Y aí, é Guienot, vira Guienot. E o Q você esquece também, não pronuncia, é Guienot. Mas eu vou chamar ele aqui de Laurent, tá bom? Sempre quando eu vou falar do... Mas olha, é um autor assim que eu estou fascinada. Eu consegui 2 livros dele, João. Um falando sobre, fazendo uma conexão entre o 11 de setembro e o assassinato do Kennedy, muito bom, cheio de informação, tá? E esse que você me falou que o título em francês é melhor ainda, de fato é melhor ainda, que é do iavismo ao sionismo, e explica muito melhor do que o título em inglês. Infelizmente, esses livros não têm em português, gente. Então, eu disponibilizo lá no Clube do Livro o que eu vou achando em inglês, porque não sei por que cargas d'água esses livros tão bons não são traduzidos para o português. Então, a gente vai traduzindo aí na tradução automática, que dá para ler perfeitamente. Graças a Deus, essa tecnologia, ela nos auxilia.
nos ferra em muita coisa, mas nos ajuda em outras tantas, que é a tradução automática muito boa. Dá para ler perfeitamente, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que fica meio sem sentido, mas dá para entender. E esse livro, então, do iavismo ao sionismo, explica, João, muita coisa. E ele é polêmico, tá? Já vou avisando. Antes da gente mergulhar nestas águas, eu quero deixar bem claro aqui o meu total e pleno respeito pela fé de todos, tá? De todos que estão assistindo, de quem não está assistindo, independente da religião, independente da sua relação com o sagrado, com o metafísico, daquilo que você deposita ali as suas esperanças, a sua fé. Eu não é minha pretensão aqui ser provocativa, tampouco fazer qualquer tipo de sei lá, de insulto a qualquer outra etnia ou qualquer outra cultura, tradição. Não é. Nós estamos falando de um livro e estamos aí investigando, estamos tateando a verdade para poder descobrir, né, o que tem por trás de tudo isso. O que nós temos posto aí, João, e você está falando, já fez live falando a respeito, e eu também, é que nós estamos no ínterim de um holocausto. Um holocausto televisionado. Um holocausto aí sendo falado em tempo real. E o mundo holocausto é sacrifício, né? É o sacrifício de pessoas. Uma imolação de um povo. Um povo que está sendo imolado ao vivo, crianças, mais de 11 mil crianças já foram assassinadas, mulheres, muitas mulheres grávidas, enfim, jovens, é um horror. A gente fica anestesiado vendo tudo, mas não deveríamos. A gente deveria todos os dias, em uníssono, falar, chega, parou, porque nós estamos no século XXI, gente. Se a gente consegue se chocar diante do holocausto lá do nazista, né, da Segunda Guerra Mundial, por que a gente está assistindo isso e fazendo concessões? Né? Quando eu digo a gente, eu estou falando de um todo. Eu sei que a gente aqui não, né? Nosso grupo não, nossa bolha não. Mas, num todo, a grande mídia, apesar de divulgar o horror, o genocídio, a carnificina ali em Gaza, faz as suas concessões. É o direito de defesa? Pode ser, né? O Netanyahu, que eu chamo de Netandiabo, ainda não foi exposto como um assassino, um psicopata. Esses programas, tantos programas, virou uma coqueluche no YouTube, programas falando sobre assassinatos, sociopatas, psicopatas. Aqui no Brasil tem muitos, sabe? Em língua portuguesa tem muitos programas assim, e repercutem muitas visualizações. Esses programas, João, eles não falam do psicopata, sociopata Benjamin Netanyahu. Exato. E foi assim que eu encontrei esse autor francês. Foi de uma matéria indicada pelo Pepe Escobar, que também não economizou elogios a este autor francês. E foi aí que eu fui ver, meu filho, inclusive, que baixou esse livro, que nós vamos falar sobre ele hoje. Foi meu filho que conseguiu em PDF, graças a Deus, graças ao universo, não graças a Yahvé, mas graças ao universo, o livro chegou para mim, e eu consegui trabalhar nele, estou lendo ainda, o livro é muito bom, o livro não é para ser lido, o livro é para ser estudado. No artigo, o autor ele coloca essas autoridades sionistas, o Netanyahu, né, o mais aí exposto. Não sei se é o que tem realmente o poder da canetada final, porque a gente sabe que tem um deep state por trás, que tem esse governo invisível, mas é o que está mais exposto, é o que está sob os holofotes, aí como a autoridade maior que representa Israel hoje. Ele coloca que, na verdade, essa psicopatia, ela é uma psicopatia bíblica, ela é uma psicopatia coletiva, ela não é uma psicopatia individual. É mais ou menos aquilo que o Freud dizia sobre a neurose e o religioso como um neurótico, mas um neurótico que é protegido da sua... A religião protege ele da neurose individual. Então, ele coloca que na vida pessoal, essas autoridades sionistas e os colonos que, de certa forma, aquecem, né, de certa forma... acabam aí aprovando as medidas
tão genocidas de Israel, e não é de agora, tá? Isso vem acontecendo desde a instauração do Estado de Israel, e talvez até antes, porque a gente sabe que o movimento sionista, ele é lá do século XIX, final do século XIX, que começa a cristalizar mesmo a ideia com Herzl, né, com Theodor Herzl, e começa a cristalizar a ideia do Estado de Israel. Então, já começou ali as escaramuças de, na verdade, um povo que vivia naquela região, que já vivia, que era dali, era o famoso autóctone, e uma ideia que foi jogada, que foi repercutida, uma mentira, de que aquela região correspondente à Palestina era inabitada, era inóspita, e que ali poderia hospedar, então, colonos para reconstituir, digamos assim, entre muitas aspas, o Estado de Israel. E esses sionistas e esses colonos, esses judeus que, de certa forma, não fazem nenhum tipo de objeção, eles estariam aí, então, emergidos do quê? Eles estariam submergidos, na verdade, numa psicopatia coletiva, né? E não seriam psicopatas individuais. Eu não tenho 100% de pacificação nisso, nessa visão, nessa leitura do autor, porque eu acho que essas pessoas, no individual, elas são, sim, psicopatas. Não os colonos, tá? Os colonos não, esses são manipulados, esses foram manipulados para poder sair do local que nasceram, que viviam, da cultura que estavam assimilados e aceitarem ir para esta zona de guerra, porque é uma zona de guerra, né, que muitos também acabam aí sendo levados de roldão e sempre na tensão psicológica ou acabam sendo vítimas aí do próprio Estado de Israel. Eu não estou me referindo aos colonos, eu estou me referindo às autoridades, e não só às autoridades sionistas. Eu estou me referindo a essas autoridades do imperialismo britânico-estadunidense que acabam fazendo parte, que são, é lógico que são funcionários de um deep state, de um poder invisível, mas, de certa forma, João, eu vejo essas pessoas no seu individual para que elas aceitem trabalhar, e elas sabem muito bem que elas estão fazendo errado, né, dentro daquilo que a gente consegue. São psicopatas individualmente que, agindo coletivamente, viram um bando de máfia. Lembrando que a noção de deep state que se usa na França é a noção que eu acho mais interessante. Ela não é deep state, não se diz deep state francês nem americano, já é transnacional deep state. O cara fala assim, não é do deep state, já é transnacional. É muito interessante essa noção, que foi mais ou menos a que você usou agora, né? É a noção que é corrente na França. Deep state já é transnacional. Não precisa dizer deep state americano, deep state francês, só se quiser um especificado, né? Mas é muito interessante, né? Deep state como uma coisa que está, esse poder oculto aí, que a gente sabe também que é muito sionista. Olha só, eu encontrei aqui, já que você citou, né, o livro original, né, do Laurent Guénot, né, do Iavismo ou Sionismo, e aí a gente pode olhar o subtítulo dele, né, que não tem na versão em inglês, né, e que eu posso aqui mostrar, traduzir aqui para ver. Olha só. Do iavismo ao sionismo. Isso aí tudo bem, é o título também em inglês, né? Olha, Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulação. Isso quer dizer, Deus é ciumento, povo eleito, terra prometida, 2.500 anos de manipulação. Repare que ele não fala nem 5 mil anos de manipulação, ele fala 2.500, quer dizer, em outra época também, né? Isso já começa interessante. Então, esse subtítulo aí, ele traz muita coisa. Você vê que na capa ali seria o Muro das Lamentações, mas alguém ali, indo ali por cima, fazendo alguma coisa ali, um buraco ali, né? Sei lá, tentando passar ali, né? De alguma outra maneira, né? Então, esse subtítulo não tem, né, em inglês, né? E ele já diz bastante coisa. O subtítulo, né? Tem sim, tem em inglês sim. Só o título que é diferente, que é de Yahvé a Sion. De Yahvé a Sion. E aqui é do iavismo ao sionismo. É mais assim, mais fácil. Entendi. Eu acho melhor. Eu acho mais... o conteúdo do livro é esse mesmo, que ele faz essa linha, né, de investigação do iavismo, de como começou tudo, e é por isso que ele remonta até o sionismo, que, na verdade, é uma ortodoxia. Eu coloco como uma ortodoxia o sionismo. É duro isso, gente, e é aí que está muito polêmico, segundo o autor, mas segundo o meu conhecimento bíblico também,
Na adolescência ali, eu já tinha curiosidade sobre esse Deus ciumento. E outra coisa, João, esse Deus ciumento tá na Bíblia, tá? Essa designação. Algumas traduções colocam como um Deus zeloso, mas não é. É ciumento, tá? Mas olha só, a palavra zeloso, em espanhol, celos é ciúme. Então, no passado, provavelmente, né? Provavelmente derivou, então você tem essa coisa, né? Celoso também é ciúme, né? E também jaloux, em francês, também pode ser invejoso também. Também pode ser invejoso. Serve para as duas coisas, serve para ciumento e para invejoso, para as duas coisas. O que é interessante também. Olha, o editor desse livro essa Contre-Culture com K, tá vendo? Né? Essa casa de edição, ela é ligada ao pessoal do Alain Soral. O Alain Soral é um francês, escritor, e também, né, é o cara, assim, dentro dos caras conhecidos franceses, é o mais antisionista que tem. É o cara francês, quer dizer, ele não é de origem árabe, né? Ele é francês, porque a maioria do pessoal de origem árabe, aí, de um modo geral, é antisionista, anti-Israel, isso é mais comum, né? Ele é francês, mas ele, como tem o site dele, depois eu mostro que é um grupo que tem em torno dele, ele já passou por várias linhas, mas ele vem com camisa da Palestina, vai na televisão, por isso que já nem chama mais ele na televisão, né? Ele sempre apareceu com camisa da Palestina, sempre denunciou essas coisas. Eu gosto, assim, ele é um nacionalista francês também, né? E denuncia o sionismo pra caramba, e não é à toa, e edita muita gente, a editora ligada ao grupo dele, edita muita gente, assim, que está fora do sistema, que é muito criticada, né? Inclusive aquela que denunciou os chemtrails, né? A geoengenharia, que fez um livro, que até mataram ela, né? Que fez um livro, A Guerra Secreta contra o Povo. Muita gente conhece isso. Foi quando a maioria dos franceses ouviu falar de geoengenharia, chemtrails e tudo mais, né? Que está enorme, que tem muito, tem mais do que no Brasil aqui, impressionante. Aqui na Espanha, na França e na Espanha é muita geoengenharia. Também na Itália, também em Portugal. Mas, então, saiu também pela editora dele. Eu gosto de muita coisa que ele fala, eu não concordo 100%, tem uns 10% ou 20%, dependendo das coisas que eu não gosto. Mas também tem um grupo todo dele, tem várias tendências ali. Mas essa editora, então, não é à toa, ela é bastante interessante, entendeu? Não é à toa que foi por ali. Olha, eu coloquei aqui, se quiser, eu dou posso aqui ler um pequeno resuminho sobre essa coisa aqui nas citações, coisa do livro. Eu leio um pouquinho aqui, traduzindo, só para dar para começar assim, depois você fala. Sim, faz, para que as pessoas tenham mais, né, entender mais do que o livro aborda, do que ele se ocupa. Exato, o Daniel Simões colocou o PDF desse livro lá no canal dele, né? Nós está aqui, não é? Olha que interessante que o Daniel Simões falou, sempre aí acrescentando. Olha aqui, ele falou assim: esse subtítulo, na minha compreensão, falha ao chamar Yahvé de Deus. Mas é porque o subtítulo em francês não é Yahvé, é Yavismo, né? Não, mas assim, eu posso só fazer uma observação? É que, assim, Yahvé, na verdade, é uma comodidade da nossa parte para poder designar o nome de Deus. Mas, na verdade, na Bíblia, não é bem o nome de Deus, até porque a gente tem que colocar essas consoantes para poder soletrar, né? Para poder soletrar, não, para poder pronunciar. Porque no hebraico original não tem as vogais, na verdade, só tem as consoantes, né? Não tem as vogais. E, na verdade, esse Yahvé não é bem o nome dele. A gente interpreta como nome de Deus para ficar mais cômodo para a gente aqui, mas não é bem o nome de Deus, segundo aqueles que conhecem a gramática hebraica. Então, é falho nesse sentido? Sim, mas ele coloca no senso comum para que as pessoas saibam do que o livro se trata, né? Inclusive, eu agradeço a você, eu mesmo estando aqui na França, há tantos anos, 17 anos, embora estou sempre rodando Europa, Brasil, mundo, África, tudo lá, eu não conhecia esse autor. E olha que volta e meia eu vou no site do Contra a Cultura, mas é tanto livro que eles editam e eles também faziam muita coisa contra o confinamento, contra as picadas, eles faziam muito, assim, eles têm uma espécie de rádiozinho que em 15, 20 minutos eles criticam as coisas, né, do noticiário, porque o noticiário aqui na França, não só na França, mas na França é tudo dominado pelos sionistas, é tudo dominado, praticamente.
Aí também, você tem razão, né? Só tem elogio ao negócio de Israel, coisa sem crítica. Agora, de vez em quando, eles convidam alguém e aí a pessoa fala contra, aí dá aquele bafafá. Até porque aqui tem muito muçulmano, mas não é só isso. Tem muita gente que conhece o mundo árabe, tem gente que nasceu na Argélia, que morou no Egito, que morou na Síria, que morou no Líbano. Tem muita gente isso na França. Estou te falando de franceses, então, que conseguem ver a coisa de outra maneira. Né? Olha, eu vou dar um resuminho aqui, só para colocar aqui o que esse resumo aqui fala. Né? Aqui, olha, do Yavismo ao Sionismo, do Laurent Guillenot. Quem é Yahvé? Da onde vem ele? Como esse Deus ciumento, vingativo, exclusivo, imprimiu o destino de seu povo. Qual é, ao longo da história, a linha vermelha que religa o culto de Yahvé ao sionismo contemporâneo? Tudo começa no Antigo Testamento, e é lá que a gente tem que ir buscar nossa compreensão da questão judia. Porque no Antigo Testamento, ou mais precisamente na Torá, não faz apenas retraçar, né? Como é que é? A história do povo. Não faz apenas isso. Não faz apenas retraçar, como é que é? Ai, meu Deus, a história do povo. Ela dá aos filhos de Israel as chaves para cumprir o que eles têm que eles se são dados de fazer como fatum, quer dizer, como se tivesse uma fatalidade de fazer aquilo que dão para eles fazerem. Olha como é que é, né? Eles têm que cumprir aquilo que são dados para eles fazerem. Né? Lá é a justificativa, e aí é o caminho a seguir. Jacó, filho de Isaac, que na ocasião do seu retorno do exílio, pega o nome de Israel, né? Jacó passa a chamar Israel. Daí o nome do povo judeu que vai herdar, todo o povo judeu vai herdar isso, antes de que isso venha a se tornar o nome de um Estado. Assim se encontram misturados no mesmo vocábulo o patriarca, o Jacó, o povo e a terra prometida. A história do povo judeu atravessa a história de toda a humanidade. Qual é o papel que ele jogou na queda de Bizâncio? Gente, queda de Bizâncio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão judaica na queda de Bizâncio. Olha que eu me interesso muito aí. Queda de Bizâncio, do Império Romano do Oriente, tá? 1453, Constantinopla. Para você ver, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas olha como, pelo jeito, tem muita informação nesse autor aí. Olha. Qual foi a sua influência no seio da igreja cristã? Interessante, né? A gente sempre acha que o judeu não influencia na coisa cristã porque era só escorraçado. Olha aí o que ele está trazendo aí. Qual o povo, qual o peso que foi dessa coisa judia, né? Na terrível Guerra Civil Europeia da primeira parte do século XX. Então, a Guerra Civil Europeia, eu acho que está se referindo à Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra disparado que matou mais francês, tá? Muito, muito mais do que a Segunda Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, você tem os monumentos aqui em toda a cidadezinha francesa, eu sempre mostro no Instagram, né? Você tem um monumento com os nomes dos mortos de cada bairro ou de cada cidade, tá? A lista de mortos da Primeira Guerra Mundial é enorme, assim. A lista é tipo assim, você vai numa cidadezinha, tem 30 pessoas. Aí tem, assim, 4 da Segunda Guerra Mundial e 30 da Primeira Guerra. Tá? É muito mais disparado. Tá? Resumindo, na Primeira Guerra Mundial foram 4 anos de guerra na França. Na Segunda Guerra Mundial, não. A França perdeu rapidinho, em 2, 3 meses, foi por aí. 2 meses para o alemão, né? Depois teve a coisa da libertação e tudo mais, mas não houve guerra durante tanto tempo na França. Tá? Outras horas eu vou tratar dessas coisas nas lives, no Instagram, esses detalhes que eu me aprofundo bastante sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente chama de Guerra Civil Europeia, me parece que é em torno da Primeira Guerra Mundial e os conflitos que tiveram antes e depois, nos Balcãs, né? Por exemplo, né? E talvez até a Revolução Russa, que faz parte, né, dessa grande coisa aí em torno da Primeira Guerra Mundial. Então, nação entre as nações, ele foi atravessado de ventos contrários que a gente
que levaram sempre na mesma direção, mesmo sendo ventos contrários, né? Entre tentativas de assimilação, ele vai falar disso, e vontade de separação, conversões sinceras ou só de façada. Entre exclusões e infiltrações, perseguições e privilégios, o povo de Yahvé sempre viveu como distinto do resto da humanidade, reproduzindo sem cessar o mesmo esquema bíblico, este da captividade na Babilônia, da fuga do Egito, do livro de Esther. Isso eu não conheço, o livro de Esther. Forjando a ossatura psicológica dos filhos de Abraão. E ele é o cimento que une, sozinhos contra todos, a festa de Purim. Eu não sei o que é a festa de Purim, é um personagem aí judaico, acho que não sei. A memória da Shoah, sem que a criação do Estado de Israel coloque um fim, né? E isso virou um dos muros invisíveis da prisão judaica, entre aspas. Tá? Muros invisíveis da prisão judaica. É por isso que esse livro é também um apelo a nossos irmãos judeus a se libertar dessa tomada de uma mitologia que lhes fecha dentro de uma relação esquizofrênica com o mundo. Olha que interessante. Né? Ao mesmo tempo, né, tour a tour, quer dizer, virando de povo eleito e povo maldito, né? Virando de uma coisa para outra, né? Povo eleito e povo maldito, povo mensageiro e povo que mata Deus, povo deicida, né? Guia da humanidade e vítima eterna dos homens, né? Virando de uma coisa para outra. E uma chave para compreender que nascer judeu é nascer com um peso pesado de 2.500 anos. Olha, esse resumo muito bom, já dá uma boa ideia, né? Sibeli, o que você tem aí a dizer sobre essas coisas? Diga aí, vamos lá. Então, João, eu fiz um apanhado no livro, em umas partes que eu acho interessante da gente dar uma destrinchada aqui, para que as pessoas tenham contato aí com a intensidade e a densidade do que é abordado pelo autor, que ele coloca o dedo na ferida, primeiro, de um Deus tribal, que é o que ele diz, que Yahvé, eu vou mencionar aqui Yahvé, tá, gente? Mas lembrando que este nome, ele não é exatamente o nome deste Deus dos israelenses, aí, dos hebreus. A gente só fala por uma comodidade, né, para designar que era o Deus. Tem um outro autor também, que muitos de vocês já conhecem, eu sempre menciono, é um italiano chamado Mauro Biglino, e ele foi tradutor da Bíblia, ou seja, ele conhece os textos originais, e ele conhece muito bem a gramática a gramática em que a Bíblia foi escrita. Então, ele explica algumas dessas questões da gramática e fala sobre o termo El e Elohim, né, que seria, então, na verdade, não uma designação de um Deus, tal como a gente conhece no sentido metafísico, mas um chefe, um chefe de um exército, enfim, alguma característica hierárquica ali, e ela, sendo essa característica, né, sendo esse chefe, digamos assim, eu estou utilizando aqui o termo chefe, mas é alguma coisa que valha, e Elohim seria o plural, que a Bíblia não se ocupa com a metafísica. Esse autor que nós estamos falando hoje aqui, ele também deixa bem claro que a Bíblia ela não se ocupa de algo metafísico, de alma, de pós-morte. E é aí que ele faz uma distinção muito interessante entre esse Deus tribal, que depois se transforma num Deus universal, mas inicialmente ele é o Deus de um povo, ele não é o Deus de todos os povos, ele é o Deus de um determinado povo, por isso ele é tido como um Deus tribal. E ele faz uma distinção entre os outros deuses e principalmente aí do panteão egípcio, porque há uma egitofobia, digamos assim,
entre os hebreus, né? E aí ele explica de forma muito interessante que, assim, eu nunca parei para pensar nisso, que os sacerdotes, que são os levitas, né? Tem as tribos, e os levitas, eles são designados para tomar conta do templo, enfim, para se ocuparem das questões referentes a Deus. Seria mais ou menos os pastores, né? Os padres, o papa, o intermédio entre Deus, aquela divindade, e o povo. E os escribas, né? Aqueles que escreveram. Estes que têm o poder de falar por Deus, eles teriam aí pego muitos aspectos do deus egípcio Set. E isso mostra, inclusive, o caráter egiptofóbico dos hebreus, principalmente da elite. Porque Set... Peraí, mas você está falando egiptofóbico é contra o Egito, ou você está falando egitófilo, que gosta, que cultua o Egito? Não, egiptofóbica é uma versão, entendeu? Uma aversão, exatamente. E é por isso que eles pegam esse caráter de Set, do deus Set, irmão de Osíris, assassino, né? Ali você tem uma briga entre Osíris e Set, a briga entre esses dois irmãos, para constituir o arquétipo de Yahvé. Lembrando, gente, que para este autor, Yahvé é uma construção arquetípica, tá? Com traços do arquétipo do deus Set. É uma construção, não existe esse Deus. É diferente da interpretação do italiano Mauro Beglin, que ele já leva mais para a arqueofologia, de um Deus que realmente pode não ter existido exatamente como está ali descrito, mas um chefe, né, um chefe de um exército, um Deus, inclusive, um Deus guerreiro, um Deus belicoso, que está também na Bíblia. É Sabaoth, Yahvé Sabaoth. É uma designação de Deus de guerra, um Deus belicoso. Né? Isso aparece na Bíblia. Para Mauro Beglino, então, é um Deus, é um ser, que realmente um ser físico, que existiu, e, enfim, aí ele dá ali a natureza do que seria esses Elohims. Para o autor que nós estamos trabalhando aqui, ele é uma construção arquetípica e paradigmática também. E aí, nessa briga com Osíris, da mitologia egípcia, ele vai destrinchando o caráter de Yahvé com o deus Set, lembrando que Set também aparece na Bíblia, tá? Set é filho de Eva e Adão, de Set que sai toda essa... A árvore genealógica, né, sai de Set, de Abraão, Isaac, Jacó, né, Israel, portanto, vem da linhagem de Set, a partir do momento que Caim matou Abel. Para substituir Abel, Deus, então, coloca Set, que é irmão de Caim e Abel. Outra coincidência? Não, ele diz que não foi uma coincidência, é que isso também mostra como o deus egípcio Set foi muito bem utilizado pela elite, pelos sacerdotes, para construir Yahvé. E por que Yahvé foi construído, então? Só uma coincidência, muitas pessoas falam que mesmo os deuses egípcios têm muita influência da Suméria. Né? Isso, Suméria, né? Exatamente. Indo mais atrás ainda aí, né? Um autor que fala sobre isso, um autor que eu gostava bastante, quando eu era mais jovem, é o Zecharia Sitchin, que escreveu o 12º Planeta. Ele falava, entendia muito da Suméria, era um tradutor, inclusive, e ele falava que tudo saiu da Suméria. Essas mitologias todas saíram da Suméria, inclusive a egípcia. Mas mesmo assim, se a gente... Lembrando que Abraão era sumério, né? Era sumério. Era sumério. O Abraão é sumério, então não é uma coisa assim, uma ligação maluca, não. O Abraão era sumério, né? Sacou? E sim, mas se a gente for pegar a tradição judaica e a tradição egípcia, a egípcia ela é mais antiga. Né? Então, pode ser que sim, que ele tenha os sacerdotes e aqueles que construíram toda essa religião e que construíram esse Deus,
tem apego, sim, ali da mitologia egípcia, né? E da mitologia egípcia tem muita influência da mitologia suméria. E aí, o que eu achei muito interessante, até fiz umas anotações aqui, é que o mito de Osíris era a pedra angular da civilização egípcia desde o início do primeiro milênio antes da Era Comum. Nele foi cristalizado a identidade nacional do estado mais antigo do mundo, bem como as esperanças metafísicas dos indivíduos na civilização mais orientada para a vida após a morte. E essa diferenciação que é bem interessante também, nunca havia pensado nisso. Enquanto você tem uma civilização, uma tradição, uma mitologia e deuses que estão sempre ali, que se ocupam muito com essa vida após a morte, e Yahvé não, está na Bíblia. E Yahvé ele não se ocupa com vida após a morte, tá? Yahvé, ele não se ocupa com os mortos, ele se ocupa com os vivos. E é aí que tá. Depois, algumas interpretações aí dos rabinos do Midrash, que não, sabe, eles meio que interpretam as entrelinhas e criam algumas interpretações para o livro para a Torá, né? Criam essas interpretações. Mas se você pegar ali e for fiel ao que está escrito, não há realmente menção de vida após a morte. Não há nem sequer uma menção mais parecida com o que nós temos hoje do conceito alma. E aí o autor explica, se você quiser também, me lembra, que eu fiz umas anotações aqui, eu posso depois ler a parte que ele faz ele dá a explicação de que alma, para os hebreus, estava muito ligada ao sangue, tá? É o sangue. E as pessoas, o povo hebreu, o indivíduo hebreu, ele vive no seu povo, tá? Ele vive na sua raça. E é aí que começa um caminho muito perigoso. Porque nós temos, então, um Deus étnico, nós temos um Deus supremacista, que vai diluir, que vai ali, né? Por isso que eu falei que o sionismo ele tem uma ortodoxia, porque uma ortodoxia e yavismo, porque este Deus, ele é um Deus étnico, supremacista, sabem? E foi o primeiro autor que eu saiba que colocou o dedo nessa questão. Porque a partir várias populações tinham uma espécie de Deus ético, não é a única. Só que o cristianismo, o muçulmanismo e mesmo o budismo são religiões assim que não são ligadas a um grupo, a uma etnia, a uma população. Qualquer um pode virar aquilo, né? Então pode aderir, né? Qualquer um pode aderir, né? E então essa característica de uma religião étnica, não é que não exista hoje em dia, mas ela foi ficando um pouco assim para trás, né? Um pouco para trás, embora exista, né? Lembrando que a coisa judaica, ela se passa pelo sangue, e é o sangue da mãe. Porque o pai você nunca sabe quem é, né? Então passa pela mãe. Pela mãe. Eles são matrilineares. Olha, para eu explicar direito a questão do matrilinear, eu posso explicar isso depois em outro lado, mas eu posso dar um resuminho aqui, tá? Não é matriarcado, não. Não é matriarcado, não. Isso parece, mas não é não. Matrilinear, a linhagem passa pela mãe, tá? Mas de quem manda, no final das contas, a matrilinear, a sociedade matrilinear é avuncular, quer dizer, quem manda é o tio, quer dizer, o irmão mais velho da mãe é que vai ter aquele poder, né? Que vai ser o manda-chuva, digamos, né? Uma espécie de patriarca, mas... Né? Então, quer dizer, a mãe tem essa importância de que transmite, tudo bem, tem uma importância um pouco mais no que no patrilinearismo 100%, né? Porque também existem gradações de matrilinearismo e patrilinearismo, né? No matrilinearismo 100%, podemos dizer que o judeu é assim, é só ser filho da mãe que conta, né? Embora, claro, que eles levam em consideração, se for filho de um pai judeu e que continuar ali, que estiver dentro daquele sistema, de vida, de crenças, de tudo mais, né? Leva em conta, claro. Mas, em princípio, é só quem é filho da mãe, né? Não é o único grupo matrilinear, tem alguns, embora tenha menos. Por quê? Os grupos matrilineares, eles são mais fechados em si. Por quê? Porque
no final das contas, o que importa é a mulher, né? Quer dizer, o filho sai da mulher, essas mulheres da população têm que casar com os homens da mesma população. Então, tendem a ser grupos pequenos. Por isso que a maior parte dos grupos, né, antropologicamente falando, eles são patrilineares, ou mais equilibrados, patrilineares, entendeu? Porque, em princípio, o homem pode ter filho aqui, pode ter filho ali, e pode pegar uma esposa, né, que seja fora do grupo, entendeu? Fora do grupo. Então, tem tendência a aumentar o grupo. Então, todos os grupos matrilineares, alguns grupos ciganos são assim também, eles têm tendência a ser poucos. Você vê que os judeus, eles são sempre poucos, sempre uma minoria, né? Sempre uma minoria. Depois, quando teve a conversão, né, dos casares, né, no século XI, por aí, né? A região da Ucrânia, Rússia, por ali, né? Essa conversão, aí você tem uma massa de gente que vai virar, né? Mas eles são sempre minoria. Você já viu um grande batalhão, um grande exército de judeus? Nunca tinha, né? Porque todo o grupo, quando eles falam das guerras deles na Bíblia, já notou que é tudo uma microguerra. É uma cidade aqui, nunca é um império, uma coisa maior, como persa, como egípcio, como assírio, nunca. Porque os grupos matrilineares são muito fechados em si. Porque aquelas mulheres têm que procriar, né, casar, vamos resumir assim, né, com os caras daquela... E é muito... Então fica fechado e por isso, até hoje, a população é baixa. Você vê que muitas vezes você tem judeus, sobretudo askenazi, né, em cargos assim de direção, né, é chefe de uma coisa, é o responsável por uma coisa na universidade, sempre cargos altos. João, né? E é muito comum também a endogamia, que é o casamento com a meia-irmã. Patrilinearidade sempre dá em endogamia, quer dizer, casar dentro da coisa. Patrilinearidade, não. Aí o cara pode casar, né, com a mulher de fora. Né? Matrilinearidade sempre dá em endogamia. Esse é o ponto. Né? Então, característica dele, pouca população. Né? Você vê que, já vou passar a bola, só um jantinho, você vê que na Península Ibérica, né, tem aquele mito, né, de que todo cristão novo é judeu, não tem como ser, cara. Você vai na cidade da Península Ibérica, Portugal, Espanha, é uma rua, 2 ruas, um microbairro de judeu na Idade Média, um pouco, né? Enquanto a maioria era muçulmano, né, cara? Claro, né, era dominado pelos muçulmanos. Alguém já viu um grande exército de judeus, por exemplo, na Idade Média? Eu nunca vi. Nunca vi. Né? O único momento que teve uma quantidade de judeus maior é na Europa Oriental, né? Rússia, Polônia, sei que. Aí você tem uma massa maior, mas eles são casados, convertidos. Né? Os do Mediterrâneo, que são os originais, né? O itinério mediterrâneo, esses não, são sempre uma população pequena. O fato de ser matrilinear, ele fecha você, tá? Ele faz sempre populações pequenas, sempre, matrilinearidade. Vou passar a bola e outro dia eu falo desse aspecto, tá? Da maternidade, lembrando que quem vai mandar continua sendo um homem, tá? Só que geralmente o irmão mais velho dessa mulher. Depois, quando ela casa, quem vai mandar é o marido dela, para resumir, entendeu? Mais ou menos assim. Pronto. Diga aí, Cibele, e depois eu tenho mais coisa para mostrar sobre Laurent Guienot, interessante. Siga aí, Cibele. Então, João, essa questão do Deus étnico, no caso do Yahvé, segue um caminho perigoso, porque o judaísmo ele instaura o monoteísmo, né? E aí você não tem mais um panteão de deuses, você tem um único Deus que não coexiste com outros deuses, que não aceita o culto a outros deuses, e que tem um povo escolhido, né? Primeiro, ele é um Deus tribal, ele é um Deus de um povo. E é aí que o autor coloca o dedo numa questão que eu separei aqui para vocês, que até coloquei assim, o povo condenado à guerra. Por que a gente está vendo, vamos trazer para a atualidade, por que a gente está vendo o Israel nessa intenção toda de expulsão, né, de limpeza étnica e de expulsão dos palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia, já que poderiam coexistir ali, já coexistiam a minoria de judeus na Palestina antes de 1948, você tinha uma minoria, mas coexistiam pacificamente. Tem até um livro muito bom, Filho do General. Não tenho esse livro, não tenho em PDF, infelizmente, esqueci o nome do autor agora, mas esse livro fala de como
os palestinos e os judeus ali autóctones, eles viviam pacificamente naquela região, antes da instauração do Estado de Israel. Mas para estes sacerdotes, e nós vamos trazer aqui para a atualidade os sionistas, não pode coexistir, não pode ter uma coexistência pacífica, não pode ter uma assimilação ali. Tem que estar guerreando, tem que estar o tempo todo em guerra. Por isso que é um povo condenado à guerra. E aí o autor, ele coloca assim, eu vou ler um trechinho aqui bem rapidinho, tá? Que eu acho muito interessante para a gente poder falar a respeito. A tirania levítica. Por que levítica? Porque foi como eu falei para vocês, os levíticos, eles eram os sacerdotes, eles eram os designados ali para fazer o intermédio e eles tinham a autoridade, porque já que eles representavam a autoridade maior, que era Deus, eles tinham autoridade sobre aquele povo. As primeiras vítimas da violência de Yahvé são o próprio povo eleito. Deuteronômio ordena o apedrejamento de qualquer pai, filho, irmão ou esposa que tentar secretamente seduzi-lo, dizendo: vamos servir outros deuses, desconhecidos para você ou seus antepassados antes de você, deuses dos povos que o cercam. E também, gente, abri um parênteses aqui naquilo que o João falou, essa questão da mãe, da mulher, eles não podiam casar com mulheres de outros povos, porque essas mulheres geralmente traziam consigo o culto a outros deuses, porque o culto aos outros deuses estavam muito ligado à vida social, né? Então não podia, era um pecado, era uma transgressão se envolver com mulheres tidas como estrangeiras. O tema abrangente da Bíblia é o relacionamento entre Yahvé e seu povo. Mas, de acordo com a leitura crítica, a Bíblia é, na verdade, a história da relação entre a elite sacerdotal, que fala em nome de Yahvé, e o povo judeu, que por vezes é submisso e por vezes rebelde à autoridade. O tempo todo na Bíblia a gente vê Yahvé irado com o próprio povo e punindo o próprio povo. A própria Bíblia mostra que foram os sacerdotes que impediram o povo judeu de estabelecer qualquer forma de aliança com os povos vizinhos e os pressionaram à violência genocida contra os seus vizinhos. Na tragédia de Siquém, resumida acima, tá? Em Gênesis 34, 1, 29, acima é no outro capítulo, tá? É Levi personificando a autoridade sacerdotal que incita o massacre, enquanto Jacó o condena. Os profetas que afirmam ter uma linha direta com Deus são sacerdotes ou porta-vozes dos sacerdotes. O poder das elites levíticas sobre o povo baseia-se num sistema de interpretação da história nacional que é formidavelmente infalível. Sempre que ocorre um infortúnio, a culpa é sempre do povo ou do rei, que não obedeceu à lei de Deus e à sua lei. Fiadores sacerdotais, com bastante fervor. Após a destruição de Israel pelo exército assírio, os sacerdotes baseiam a sua autoridade sobre o reino da Judéia, proclamando que Yahvé privou Israel da vitória, porque os israelitas traíram a sua aliança ao sacrificarem em todos os lugares altos a maneira das nações que Yahvé havia expulsado diante deles e a adoração de ídolos. Aqui eu vou abrir outro parênteses. Essa questão ela pode ser aqui, né, para a gente pegar num tempo mais próximo a nós, que é a Segunda Guerra Mundial e os nazistas. Por que os sionistas, eles fizeram ali uma aliança com o nazismo? Gente, isso que eu estou falando aqui já não é mais teoria da conspiração. Eu até estava conversando com o João a respeito disso, em off, a questão da aliança entre os sionistas e Hitler e os nazistas na Segunda Guerra Mundial não é nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de segredo que eu estou falando aqui. Autores como Victor Klemperer é um alemão judeu que vivia ali assimilado à cultura alemã, ele se designava um judeu, ele tem livros, ele escreveu um diário, e ele dizia que os nazistas, que os sionistas, estavam em conluio com os nazistas, sionistas e nazistas. Para quê? Para punir os assimilacionistas. E fazer. O que eram os assimilacionistas? Quem são os assimilacionistas? Naquela época, na Segunda Guerra Mundial, era
praticamente 95% a 99% da população dos considerados judeus eram assimilacionistas. Eles viviam muito bem assimilando aquela cultura, a cultura da Alemanha, os Askenazi, né, que a gente chama de Askenazi. Eles não tinham nenhuma pretensão de uma terra para poder viver, eles se sentiam ali em casa, né? Eles não tinham nenhuma necessidade de sair dali, de ir para a Palestina, mas o 1%, 2% daqueles judeus tidos como sionistas, eles seguiam essa linha rígida de que não pode coexistir, que não pode assimilar outras tradições, que Deus é um só e esse Deus tem que ser adorado e obviamente, a tradição, ela se baseia nesse único Deus, portanto, não existe nenhuma outra tradição que possa coexistir a ela. Portanto, as autoridades sionistas naquela época fizeram ali um conluio com Hitler para que punissem os assimilacionistas, tal como Yahvé utilizava os inimigos para punir o próprio povo. Um exemplo é Isaías 10:5, em que o próprio exército assírio é a vara da minha ira. Está lá. O exército assírio, que era o inimigo, era a vara da ira de Jeová contra o próprio povo. Basicamente, Hitler foi colocado aí como, né, a vara da ira contra o próprio povo, para fazer com que esse próprio povo lutasse e aceitasse a terra prometida, a construção do Estado de Israel. Agora a gente traz para a atual conjuntura o Hamas e seu radicalismo também é a vara da ira de Jeová. Até porque, gente, o Hamas ele é cria do Estado de Israel. Quem disse isso é Yasser Arafat. O Arafat disse isso. Claro. O Hamas é cria de Israel. O Hamas ele sai de uma irmandade, que é a Irmandade Muçulmana, da qual saiu Osama Bin Laden. E a gente sabe de todos os vínculos com o Bush. Né? E a Irmandade Muçulmana é responsável pelo Egito mudar de aquele Egito nacionalista, né? Interessante. Né? Foi sabotado pelos irmãos muçulmanos, né? Que se incrustaram ali no Egito e hoje fazem vendilhões, né, do exército egípcio para o dinheiro americano, né, que está entrando. E, pelo jeito, os americanos e os israelenses sionistas vão conseguir de que o Egito receba os refugiados de Gaza, que é o objetivo deles, né, que receba, né, e aí para esvaziar Gaza, ou pelo menos metade de Gaza, é o objetivo assim, do sionismo de Israel. Né? Lembrando que não é uma guerra de religião, está cheio de judeus falando mal desse ataque, e além de cheio de judeus falando mal do sionismo, mas desse ataque então, tem um monte, inclusive tem uma oposição lá de partidos, né, que se dizem à esquerda. Eu não gosto muito desse negócio de esquerda e direita, porque já hoje a gente já não sabe o que é esquerda e direita, mas que são contra o Netanyahu, que dizem que são contra esse ataque agora, entendeu? Seriam sionistas light, talvez, né, contra esse ataque. Então tá uma discussão agora nas mídias, que são todas dominadas pelos sionistas, não aparece isso. Mas quando a gente começa a catar aí, a gente vê que tem vários, passa até na TV israelense, dependendo da TV, passa a gente criticando o bombardeio de Gaza dos civis, entendeu? Criticando o Netanyahu, a política dele, né? Então, não é uma questão de religião, como parece, né? Depois a gente vai voltar ao assunto, mas, Shlomo Sand, tá? Como o povo judeu foi inventado, o cara chegou com 1 ano de idade em Israel, a gente depois já falar desse cara, ele dá aula lá em Tel Aviv, e ele mostra tudo como foi inventado, e depois ele escreveu o livro, Como Deixei de Ser Judeu. Depois a gente pode falar mais dele um pouco. Esses livros desse autor têm em português, pelo menos, né? Tem. Os dois têm em português, tem PDF em português, eu até tenho, posso até disponibilizar depois, né? E mesmo os ortodoxos, tem vários tipos de ortodoxos, tá, Bertel? Vários tipos de ortodoxos. Tem ortodoxo que apoia o Netanyahu, que apoia aqueles settlements, né? Quer dizer, aquelas colônias, né? E tem outros, como o Neturei Karta, inclusive foi no Nova Resistência, muito bom o porta-voz do Neturei Karta, eu sempre gostei muito do Neturei Karta, né? Eles denunciam o sionismo, judeus contra o sionismo, são judeus ortodoxos que denunciam o sionismo, são fantásticos. Eles dizem que do primeiro momento que eu ouvi falar de sionismo,
que o sionista foi para a Palestina, eles também foram para combater. E até hoje eles levam pancada da polícia israelense lá, sendo judeus ortodoxos. Então tem vários tipos de judeus ortodoxos. Né? Então, João, só que se a gente for levar o conceito ortodoxia, assim, tal como é entendido, a gente chega à conclusão de que ortodoxos são os sionistas, porque se você pega o iavismo, e isso que eu expus aqui para vocês, de um Deus ético, um Deus ciumento, um Deus que não coexiste, são as ordens, não estou dizendo aqui que existe ou deixa de existir, né? No caso do autor, ele coloca como uma construção da elite, que era os sacerdotes, e bem provável que seja. Só que, no que está lá escrito, uma rigidez muito grande e uma punição àqueles que coexistiam, àqueles que assimilavam outras culturas. E é por isso que é um povo condenado à guerra. E é por isso que os judeus, muitas vezes, eles são aí odiados, né? Eles são odiados. E o que está acontecendo agora, vai gerar um ódio contra esse povo ainda maior. E sabendo que, né, a gente sabe que não é a gente fala povo, mas eu estou colocando entre aspas aqui, porque judeu não é povo, gente, tá? Então, judeu é aquele que professa a religião judaica. Exatamente, olha só o cara que é israelita, tá? Ele chegou com 1 ano lá. Foi levado por 1 ano lá, né? O João Sander, ele diz como o povo judeu foi inventado. Ele disse que nunca, inclusive, ele disse que nunca teve, como é que é, aquela diáspora lá, que isso tudo é invenção. Que teve um exílio de uma elite judia naquela época, lá dos romanos. Mas nunca o povo todo foi expulso de uma terra, porque isso não existe. É uma espécie de fantasia mórbida que as pessoas têm, que você pode eliminar todo mundo de uma terra e colocar outras pessoas. Em princípio, isso aí não acontece, porque, como ele falou, você precisa das pessoas que plantam, que cultivam para aquela terra ter uma riqueza, entendeu? Então ele mostra rapidamente, de maneira muito fácil, como eu falei, que não tem como o povo todo ter sido expulso lá no ano 70, como diz, né? Hoje, Jesus Cristo, não tem como, que é como o povo judeu foi inventado. Tem a religião judaica, que alguns aderem, outros não, outros seguem, mas o povo judeu mesmo, essa mistura de etnia e religião, como se fosse uma coisa assim, intrincada, que não tem muito como sair disso, ele mostra que isso é uma narrativa inventada. Tá? Só uma coisa, Sibeli, será que eu mostro aqui alguma coisinha mais do Laurent Guénot para dar uma ilustrada? Você quer falar alguma coisa assim? Aí você, tá vendo? Mostra? Sim, pode ser. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o Laurent Guénot, tá vendo? Ele nasceu em 60, né? 60, e é o seguinte, olha que interessante, ele se formou em engenharia, né? E depois é que ele foi estudar também em Nova York, né? História das religiões, né? E ele fez como é que é? A lança, um livro, né? A lança que sangra, esse eu não conheço, né? Metástase e hipertexto do Conto do Grau, né? E aí o seguinte, ele depois foi fazer... Tem outros livros também. Antropologia do Maravilhoso, né? Século XII e XV, né? Agora, olha só que interessante. Outros livros dele. Está aqui, olha. Olha só. Olha só, você já saca qual é, né? Vou direto nos que tem a ver, né? Olha só que interessante. Luzes novas sobre a reencarnação. O que é relativamente raro na França, tá? Um autor, um intelectual falar dessa coisa de reencarnação. Tá? No Brasil é muito, muito, muito mais comum, na África é muito mais comum, na França é pouca gente. Né? Lembrando que mesmo que se como é que é o negócio do reencarnacionismo do... Ai, meu Deus, o cara que foi codificador do espiritismo, codificador, porque a ideia já tinha antes, claro, né? Allan Kardec? Allan Kardec, é muito pouco na França isso, no Brasil é muito, muito, mesmo em Portugal, muito mais utilizado, né? É muito mais, assim, popular, né? Mas o pessoal aqui, que é mais espiritualizado, aí tudo bem. Aí esse pessoal saca. Mas raramente eles são do mundo intelectual. Então, até me surpreendeu o Laurent Guénot falar disso, né? Ele fala assim, que nesse livro, se você tem vontade de fazer reflexões, guardando toda a sua liberdade, mas a partir de uma documentação sólida, esse livro aparece como um companheiro de rota. Você vai ter testemunhos, não sei o quê. Bom, aqui. Mas é interessante que ele fala sobre isso aqui, né? E me parece que o desenho aqui da capa é de coisa dos egípcios, né? Depois, ele faz O Rei Sem Profeta,
que, para resumir, para defender e como é que é, e colocar para frente, como é que é, para estender sua fé messiânica em Jesus, os evangelistas não hesitaram em acomodar a história para representar João Batista como vivendo fidelmente testemunho de Jesus. Não sei o detalhe desse livro. Esse é o Iavismo, que a gente viu, o Iavismo ao sionismo, e olha que interessante, JFK, 11 de setembro, 50 anos de manipulação, né? E ele mostra que, né, 6 meses antes de ser levado por um câncer, o produtor de cinema Aaron Russo dizia, numa entrevista dada para o Alex Jones, no Infowars, que o Nicholas Rockefeller, tinha anunciado os atentados do 11 de setembro, suas consequências detalhadas 11 meses antes, atribuindo ao complô da elite financeira americana para estabelecer... Esse livro está lá no Clube do Livro, viu, gente? Esse livro está disponível lá no Clube do Livro, ele é muito bom, e eu fiz uma live, inclusive, e citei a minha mais recente live lá no meu canal, é sobre esse livro também. Exato. Mostrando que, inclusive, a participação judaico-sionista no assassinato do JFK, né? Eu publiquei até um videozinho no meu Instagram ali, né? Então, na verdade, João, se você pegar ali o Seja Feita a Vossa Vontade, que é outro livro maravilhoso, qualquer dia eu posso vir aqui para a gente poder falar sobre esse livro, que é outro livro bom, viu? Dá a entender, assim, que quem mandou matar realmente o Kennedy foi o Nelson Rockefeller, foram os Rockefeller, sabe? Os mesmos que arranjaram todo esse teatro também do 11 de setembro, é o Rockefeller que está sempre por trás de tudo aí. O cara que atirou no Lee Oswald, né, que pretensamente tinha atirado no cara, quando o Lee Oswald foi apresentado, né, ao público, né, assim, chegou um cara e atirou nele. Esse cara é judeu, acho que é nazi, né? E ele mesmo disse, né, fiz isso para o defender o judeu. Então, esse aí, você sabe que o pessoal, então, chega a ser impressionante, né? E outra coisa, esse envolvimento, ele diz que tem a ver com a bomba nuclear, né? Porque o JFK talvez não quisesse que outros países tivessem bomba nuclear, né? No momento só tinha os Estados Unidos, a União Soviética e a China, se não me engano, né? Outros países menores, digamos, que tem a bomba nuclear, né? Como Israel, né? E aí, 2 anos depois da morte do Kennedy, Israel passou a ter bomba nuclear. Só que quem me acompanha... O Kennedy ele era totalmente contra essa parte de utilizar bomba nuclear, aquela crise dos mísseis, ele conseguiu... Ao passo que o Nelson Rockefeller, ele tinha uma tara, ele chegou a construir vários bunkers, sabe? Para que as pessoas pudessem se refugiar em ataque, né, nuclear. Na parede da casa dele tinha várias fotos de bomba nuclear, menções à bomba. Ele era, assim, obcecado. Poucas pessoas sabem dessa obsessão do Nelson Rockefeller por bomba nuclear. E o Kennedy não tinha uma versão disso daí, sabe? E provavelmente, não só isso, né? Foi multifatorial que culminou ali a morte do Kennedy. Na minha recente live, eu mencionei 3 personagens que são poucos mencionados quando falam do Kennedy, e 2 deles estão relacionados conosco aqui, com a nossa história do Brasil. Um deles é o Adolf Burley, que foi o embaixador dos Estados Unidos no Brasil no golpe de 45 contra Getúlio e envolvido também no assassinato de Getúlio, porque o Getúlio foi assassinado. Mesmo que tenha sido um suicídio político, ele foi assassinado, né? E ele era o conselheiro do Kennedy, mas também amigo do Nelson Rockefeller, inimigo do Kennedy, sabe? E o J.C. King, que era que estava aí à frente dos serviços clandestinos da CIA na época e foi afastado pelo Kennedy depois da Baía dos Porcos, daquele fiasco que teve, e o Alan Dulles também, que foi afastado da CIA em 61. Então, assim, essa história é muito boa, gente. É muito, muito boa, entre aspas, né? É parte dessa imundície do imperialismo dos Estados Unidos, um trabalho interno. Então, se vocês quiserem mais informações, está lá na minha mais recente live sobre isso. O que me parece é que o negócio é que a gente tem uma impressão, né, quando a gente denuncia imperialismo, que é exatamente os Estados Unidos. Mas o que me parece é que já há várias décadas, esse grupo sionista ele passou a dominar os Estados Unidos e utiliza os Estados Unidos para os interesses dele, né? Utiliza aquela força americana. Quando eu primeiro saquei isso alguns anos atrás, me parecia absurdo. As pessoas falavam, mas como é que pode Israel, país pequeno, pouca população, controlar a maior economia do mundo, um país com população enorme como os Estados Unidos? Pois é, mas é a elite sionista que
que usa o poderio dos Estados Unidos e o império dos Estados Unidos para fazer os seus próprios interesses, né? Sim. Que às vezes coincidem com os Estados Unidos, às vezes nem tanto, né? Porque às vezes os Estados Unidos até vai perdendo para o seu povo. Não é à toa que o Kissinger é judeu askenazi e bem sionista. Sim. E o Kissinger era o líder das relações estrangeiras dos Estados Unidos. Então, mostra bem que a gente tem que pensar ele não exatamente como americano, mas como sionista, né? Então, quer dizer, hackeia, né? Essa elite sionista, e cheia de dinheiro e tudo mais, ela hackeia os Estados Unidos como potência, da mesma maneira que ela meio que hackeou a Inglaterra, ou pelo menos parcialmente o Império Britânico, né? Hackeia para fazer os seus próprios interesses. Parece uma coisa absurda, mas é mais ou menos isso, resumindo. A história dos Rothschild é a história dos filhos, que ele ia colocando casas bancárias em cada país, inclusive na França, espalhando seus filhos, cada um ia para um país para poder ali ter uma casa bancária, e foi assim, endividando, a mão invisível, né? É o governo invisível ali endividando, financiando os reinos, financiando as guerras. Você pode ver que depois do século 13, 14, tudo que aconteceu tinha o dedo da família Fugger, que é uma casa bancária de origem, inclusive, judaica também, de Jacob Fugger. Ele é uma casa bancária que praticamente financiou tudo e financiava os dois lados, né? E então eles tinham o poder de tudo porque eles financiavam os dois lados. E sabe uma coisa, João? Eu nunca consegui encontrar algo que relacionasse os Rothschild e essa casa bancária alemã que financiou praticamente tudo, a partir do século XIII, tudo foi financiado por essa casa Fugger. E nunca encontrei nada, mas eu tenho uma desconfiança que tem a ver, sim, porque eles mudavam de nome, até hoje, né? Muda de nome, vai casando um com o outro aqui, vai mudando de nome. Mas voltando à nossa questão, sobre o livro que nós estamos abordando aqui, e sobre essa questão, João, eu acho que essa elite sionista, ela instrumentaliza, ela vai instrumentalizando tudo. Se ela instrumentalizou o iavismo, pode ser, tá? Instrumentalizou o cristianismo, instrumentalizou a Igreja Católica, instrumentalizou o protestantismo, e foi instrumentalizando tudo. O que tem muito evangélico protestante que defende, que acha assim, que tem que defender Israel, e que parece que um sincretismo, na verdade um sincretismo, mas isso vem daquele protestantismo dos Estados Unidos, que pega muitos dos atributos do calvinismo, do puritanismo, da Nova Jerusalém, na Nova Inglaterra, né? E isso faz parte da história dos Estados Unidos também, por isso essa cumplicidade religiosa, cristã religiosa dos Estados Unidos com o Estado de Israel. Eu estou falando assim, essa cumplicidade, digamos, no plano religioso, no plano ideológico, mas não no plano objetivo, que a gente sabe que tem uma questão geopolítica ali de apoiar Israel por conta de ser uma base militar rodeada por árabes, rodeada por nações que a cultura estadunidense, a ideologia, essa ideologia ocidental, inglesa e estadunidense não penetra, porque ali é impenetrável mesmo. Então, eles têm uma base militar e interesses geopolíticos. Eu tenho que deixar bem claro aqui que a gente está falando do iavismo, está remontando aí aspectos da Bíblia, mas essa elite que diz ser